Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja bem-vindo a uma casa profética para o despertar da unidade do ser. Estamos desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno. Realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Ativação profética com Miqueias Castrese, Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni, despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética. Juízes, capítulo 11. Todos acharam aí? A história de um homem chamado Jefté. Quem está com a Bíblia judaica completa aí vai ler a palavra Yiftá. Onde está escrito Yiftá é Jefté. Todos acharam? Diz assim: Jefté, um valente soldado de Gileade, era filho de uma prostituta. Seu pai, o mesmo nome da cidade onde ele morava, Gileade, tinha outros filhos com sua esposa. E quando os filhos de sua esposa cresceram, eles expulsaram Jefté, e lhe disseram: você não terá herança de nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de seus irmãos e viveu no território de Tov, ou Tob, como é traduzido em algumas versões, onde juntou um bando de desordeiros que saía em incursões após ele. Algum tempo depois, o povo de Amon fez guerra contra Israel. Quando o exército de Amon atacou Israel, os líderes de Gileade vieram até Jefté e o trouxeram do território de Tov e lhe disseram: venha e seja nosso chefe. Assim poderemos lutar contra o exército de Amon. Jefté respondeu aos líderes de Gileade: vocês não me odiaram tanto que me esforçaram a sair da casa de meu pai? Por que vêm a mim agora quando estão em dificuldades? Os líderes de Gileade responderam: este é o motivo pelo qual nós voltamos a você neste momento. Se você nos liderar na guerra contra o povo de Amon, será o cabeça de todos os que vivem em Gileade. Jefté lhe respondeu: se vocês me levarem de volta para casa para combater o exército de Amon, e se Adonai derrotá-lo diante de mim, eu serei o cabeça de vocês. E aí prossegue a história, preste bem atenção nisso, prossegue a história de que Jefté, um homem que foi considerado bastardo, aliás, ele era bastardo e foi considerado rejeitado, prossegue a história de que ele volta para lutar. Ele vence os amonitas, observe isso, ele vence os amonitas, ele vence sem nenhuma ajuda, a não ser com um bando de desordeiros que havia com ele. E ele vence, e ele destrói, só que, vai lá no verso 29, vira a folha aí, a partir do verso 29. Então, o espírito de Adonai veio sobre Jefté, e ele passou por Gileade e Manassé, por Metzá de Gileade, e dali avançou contra o povo de Amon. Jefté fez um voto a Adonai: observe muito bem isso, se entregares o povo de Amon em minhas mãos, então aquele que sair da porta da minha casa para encontrar-se comigo, quando eu retornar em paz do povo de Amon, pertencerá a Adonai.
Eu o sacrificarei como oferta queimada. Jefté avançou para lutar contra o povo de Amon, e Adonai o entregou em suas mãos. Ele os matou de Aroer até a chegada de Minit, 20 cidades, todo o caminho de Avel-Caramim. Foi um massacre. Assim o povo de Amon foi derrotado diante de Israel. O que eu quero focar aqui nessa palavra hoje é qual os votos que você fez e em que caráter os votos foram feitos. Muitas pessoas fazem voto e os votos se tornam votos de tolo. Votos que não reverberam aquilo que o Espírito do céu, o Espírito do Deus vivo, de fato veio sobre você. Eu vi muitas pessoas fazerem voto com esta casa, quando digo esta casa, o manto, que hoje denominamos Beit Havá. Eu vi muitas pessoas proferirem votos espirituais, e esses votos, todos esses votos, independente de quaisquer coisas, observe isso, independente de quaisquer coisas, os votos que foram feitos diante de um homem de Deus e diante de Deus, estes votos devem prevalecer na sua vida. Porque senão, as coisas podem talvez ocorrer de forma um pouco negativada. Observe, este Jefté, ele é rejeitado. E eu quero abordar diversas coisas aqui. A rejeição te leva por um caminho perigoso. A rejeição te leva por um caminho onde você esquece dos líderes. E quando eu digo líderes, pai, mãe, vó, tio, pastor, professor. Você esquece, a gente esquece dos líderes que são colocados na nossa vida para nos orientar, para nos balizar da vida. Quando nós temos o espírito de rejeição primariamente acima do Espírito de Deus, nós esquecemos desses líderes. E aí nós saímos como as hienas e andamos em bando. As hienas, elas caminham em bando, elas andam em bando e elas comem carniça. Elas até vão atrás da caça, mas elas preferem comer as carniças que outros animais deixaram. Pesquise depois sobre as hienas e o comportamento da hiena. Não é à toa que as hienas são comparadas, junto com os chacais, os espíritos noturnos. Observe, Jefté é uma pessoa que é o primeiro filho, ele é primogênito, só que ele é rejeitado porque é filho de uma prostituta. Primeira coisa que a gente tem que ver aqui, não é porque você nasceu de um pecado, não significa que se você é um filho da meretriz, se você é um filho de um relacionamento fora do casamento, não significa que você não é escolhido por Deus. Mas é esses momentos que o espírito da rejeição entra para tirar a gente da nossa identidade ou da nossa assinatura espiritual. Todos nós aqui carregamos uma digital espiritual, uma assinatura energética. E muitas pessoas, observe isso por favor, muitas pessoas não observam, não cuidam das suas assinaturas energéticas. Não cuida daquilo que o mundo vai ler você e vai instituir você como realidade. E aí a vida passa, aí as coisas ocorrem e nós não sabemos o porquê que as nossas portas não são abertas. Observe uma coisa. Jefté vai para outra cidade e agora a coisa aperta para os que rejeitaram Jefté. Preste atenção. Quando você carrega uma assinatura energética e quando você, de fato, entende qual é a sua assinatura energética, o que é assinatura energética? É a sua identidade, o seu desenho original. Quando você carrega isso, você pode ter sido rejeitado, mas vão voltar e vão pedir para você ser cabeça deles. Mas, para isso, é preciso entender como é o meu comportamento depois disso. Como é que eu vou fazer? Muitas pessoas chegaram e chegarão como esse bando de desordeiros que chegaram e foram ensinados por Jefté. Davi tinha 40 no mínimo, que era um bando de desordeiros. Pessoas extremamente brutas. E ele treinou todos, a ponto desses todos ficarem e serem conhecidos como os soldados leais de Davi. A nossa assinatura energética, o nosso nome, da onde a gente vem, qual
qual é a essência que a gente carrega, e vai ser revelado não porque nós vamos ser salvos ou não, vai ser revelado se nós permanecermos fiéis e leais a um propósito. Eles foram lá. Josué havia conquistado, Jefté, se não me engano, é o 8º juiz de Israel. Observe que aqui não tinha rei, eram juízes que governavam Israel. É o 8º juiz de Israel. E agora, irmãos, ele está lá sendo pedido novamente por todos aqueles que o rejeitaram. Por todos aqueles que fizeram ele sair. Porque você não vai ter herança. Essa foi a palavra. Você não vai ter herança. Você leu aqui. A herança é da nossa família. Você é filho da outra. Mas você é o primeiro. Pela primogenitura, ele é o cabeça da geração dele. E muitas pessoas não observam isso. Muitas pessoas chegaram até este altar e foram restaurados, como Jefté foi restaurado. Muitas pessoas chegaram sem herança nenhuma porque roubaram as suas heranças ou ridicularizaram o papel deles. E muitos de homens e mulheres, famílias, gerações foram reestruturadas como Jefté foi reestruturado aqui. Só que, pasme você, às vezes nós esquecemos da rejeição que sofremos. E aí, atua em nós o espírito do mexerico, atua em nós a fofoca, atua em nós o espírito da bastardia, que foi lá atrás nutrido pela rejeição. A rejeição, você foi amado, você foi cuidado, você foi protegido, e agora tá tudo bem. Aí agora volta aqueles que te rejeitaram, e agora começa aquele murmúrio, aquele burburinho. Olha, você vai ser cabeça da gente. Observe uma coisa aqui. Nesta hora, infla o ego de Jefté. Jefté é o exemplo do bom e do mal ao mesmo tempo. Jefté é o exemplo de um homem que ele foi restaurado e ao mesmo tempo ele foi inflado no seu ego. E por ser inflado no seu ego, o que acontece? Ele cai de novo no espírito da rejeição. E muitas pessoas, quando caem no espírito da rejeição, não é de se sentir coitadinho, abandonado, isso faz parte. O espírito da rejeição trabalha para fomentar a idolatria novamente e a separação. E aí, irmãos, ele faz um voto. O primeiro, se o Senhor der a conquista dos amonitas, a primeira pessoa, quando eu chegar em casa, a primeira pessoa que eu ver, ela vai ser, a primeira pessoa, a primeira coisa que eu ver, ela vai ser ofertada, ela vai ser sacrificada. Muitas pessoas colocaram e colocam no altar suas famílias, seus filhos, seus negócios. E o altar não esquece quando nós colocamos algo nele. Nós esquecemos. Nós esquecemos aquilo que nós colocamos diante de Deus. Pessoas, irmãos, em toda a minha vida ministerial, eu vi pessoas chegarem no altar, e não está errado isso, mas você tem que assumir isso. E colocar aqui. Está aqui, olha. Já recebi pessoas que colocaram no altar o documento da casa, o documento do carro, colocaram a certidão de nascimento dos filhos, apresentando todas essas circunstâncias, pessoas, situações no altar. O altar não esquece. Os homens esquecem, as oportunidades nos tiram disso, mas o altar não esquece o que você colocou. Quando você faz um voto com o homem de Deus, quando você faz um voto diante de Deus, este voto está lá operando. Está lá provando o quanto você é e o quanto você permanecerá. Se não, seremos como Jefté. Conquistaremos. Ele venceu sozinho. Não tinha ninguém, queridos, não tinha nenhuma tribo de Israel com Jefté. Não tinha ninguém. Era Jefté com este pessoal aqui, que a Bíblia chama de um bando de... Como que é? Um bando de desordeiros, que foram treinados, que foram ensinados por ele. Só que, olha o que acontece. Capítulo 11 ainda, verso 34. Como Jefté estivesse retornando. Observe isso. 11:34 de Juízes. Como Jefté estivesse retornando à sua casa em Mitzpá, sua filha saiu dançando ao seu encontro com tamborins. Ela era a sua única filha. Ele não tinha nenhum outro filho ou filha. Quando a viu, ele rasgou as suas roupas e disse: "Oh não, minha filha, você quebrou meu coração. Por que deveria você ser a causa dessa dor para mim? Eu fiz um voto a Adonai e não posso voltar atrás em minha palavra." Ela lhe respondeu: "Pai, o Senhor fez um voto a Adonai, então o que quer que o Senhor tenha prometido, faça comigo. Porque Adonai tomou vingança sobre os seus inimigos, o povo de Amon." Olha, nós fazemos votos na hora da bonança. Nós fazemos voto
na hora que o amor parece fluir apenas por conveniência. Tá tudo legal, tá tudo acontecendo, estamos vencendo, estamos crescendo, estamos abrindo empresas, estamos fazendo isso, estamos assim, estamos evoluindo. Aí, irmãos, o céu anota tudo. Todos os votos que eu fiz, eu tenho anotado. Todos os votos que eu fiz, todos os votos que eu fiz em Deus, todos os votos que eu fiz com homens de Deus, todos estão na minha mente e eu os estou cumprindo. Não deixei de cumprir nenhum voto. Eu fui ser uma vez intercessor guerreiro de linha de frente em Israel por causa de um voto, de um mandato que Deus me deu. Lá. Esse voto foi visto. Os votos dos homens são vistos. Não só na hora que é conveniente. Não só na hora que tem um templo físico. Não só na hora que tem isso. Não só na hora que tem oportunidades. Não. Os votos serão cobrados. As nossas responsabilidades serão cobradas, independente de ser conveniente ou não para nós. O objeto do voto não sabe qual é o voto. A filha dele não sabe qual é o voto. Mas ela já sabe que é alguma coisa estranha. Mas ela é boca de Deus para Jefté. O que é que o Senhor tenha feito? Observe isso. O que é que o Senhor tenha feito? Qual o voto que o Senhor tenha feito? Faça comigo. Ela se oferece como sacrifício sem saber. E coisas, pessoas, situações estão se oferecendo por sacrifício sem saber em muitos que fizeram votos na terra. O voto é sacrifício. Ele conta para ela. Terei que sacrificar você. Agora preste atenção numa coisa. Observe aqui. Mas como é que Deus pediu isso? Como é que Deus aprovou isso? Não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o comportamento que a gente carrega. Jefté está em uma cidade pagã. O Eterno nunca estabeleceu na sua palavra, na sua lei, sacrifícios humanos. O Eterno nunca, muito pelo contrário, em Deuteronômio 18 ele condena isso. O fato é que por estarmos num ambiente, observa, por estarmos em um ambiente que denominamos espiritual, achando que nós já somos espirituais suficientes para fazer votos como tolos, nós fazemos votos e esquecemos que esses votos, muitas vezes, foram motivados por causa da nossa rejeição que não foi curada. Não porque ele não havia tido a possibilidade, mas porque ele não deixava ser curado. Ele habitava no meio de um povo pagão e ele seguiu o mesmo rito. Às vezes nós estamos na casa de Deus, e estamos há anos na casa de Deus, estamos há anos debaixo de um fluxo que nós achamos que nós já somos autossuficientes para fazer votos sem discipulado, fazer votos sem orientação, fazer votos sem qualquer mente de um conselho pastoral. Todas as vezes que pessoas fizeram votos diante de Deus com a minha pessoa, eu as deixei bem ciente. É isso que você fará? Porque esse voto será perpétuo. Não, é isso. Às vezes, irmãos, nós escondemos as nossas lembranças de rejeição, nos enganando que já somos autossuficientes e curados. Todas as pessoas que fizeram votos diante de Deus, com a minha pessoa, com o manto dessa casa, com os pastores, todas essas pessoas, tem que falar dos domésticos, dos outros eu não sei. Todas essas pessoas foram orientadas sobre os seus votos. Todos nós seremos cobrados diante de Hashem, pelo Espírito. Há votos meus em oferta de homens de Deus com quem eu caminhei, que eu ainda cumpro os meus votos, porque eu fiz um voto. Observe, querido. Essa menina, ela é uma moça. Ela está pronta para casar. Observe que neste momento ela tem 12 anos. A história não tá aqui na palavra, mas a história nos mostra isso. Ela tem no mínimo 12 anos para cima. Ela é virgem. E ela não tem uma família constituída. Alguns historiadores vão dizer que essa mulher não foi morta, não foi sacrificada. Algumas vertentes dizem isso, que ela ficou, o sacrifício foi ela nunca poder casar e não ter geração. Eu creio que essa menina foi morta, de fato, foi sacrificada. Mas observe uma coisa, votos, quando são feitos na consciência errada, anula, aniquila, destrói uma geração. Era a única filha de Jefté, ele não teve neto e ele não teve descendência. Votos
que foram feitos, vamos contextualizar, votos que foram feitos e não são cumpridos. Ah, mas é porque não ficou mais conveniente. Não interessa. Tem votos meus que não são convenientes para mim hoje e eu os cumpro. E eu os faço. Porque voto feito diante de Deus não se limita por conveniência humana. Observe. Quantos votos homens de Deus não falam do altar? Vem aqui e faz um voto. Nós não temos essa prática de fazer voto toda hora, porque um voto é perpétuo. E para este voto ser quebrado, irmão, não é assim, hoje eu quero, hoje eu não quero. Tem que ter muita, mas tem que ter muita kavaná para esse voto ser quebrado. E para ser quebrado esse voto tem que ser feito um outro voto. Os votos, observe isso, os votos, eles estão clamando nas regiões celestes, procurando. O altar está procurando, todo o altar de Deus, não estou falando do altar de uma igreja, o altar do Eterno está procurando as assinaturas energéticas de cada um de nós, como Beit Yahavá. Cada um de nós. Votos financeiros, votos emocionais, votos ministeriais, votos empregatícios. Todos nós temos uma assinatura energética. E o Senhor me disse essa palavra. Cuide da rejeição, para que a rejeição não faça você e nós fazermos votos e nos tornarmos tolos e matarmos, aniquilarmos a nossa geração. Queridos, acaba a geração de Jefté. Ele é um juiz. E ele mesmo aniquilou, não precisou nem Amaleque entrar aqui. Ele mesmo aniquilou a sua geração. Porque fez um voto. Mas um voto que não deveria ser feito. Fez um voto mediante a inserções de mexericos, as inserções culturais pagãs. Às vezes, nós ouvimos e temos as inserções de tantos mexericos, de tanto paganismo, de tanto espírito de conveniência, que esquecemos os votos que fizemos. E esquecemos o quanto nós fomos e somos curados, restaurados, por causa de que alguém está no altar. Ah, mas é conveniente para o outro, mas é para você? Ah, mas o outro falou isso, mas o que o Eterno falou para você? O mexerico, o diz que me disse, é uma coisa mais baixa que existe. Olha, você viu o que fez, você viu o que o pastor fez, você viu o que ele falou, qual que vai ser a sua posição? Ovelha não tem que cobrar a posição de outra ovelha. Líder cobra a posição de ovelha. Ovelha obedece pastor. Bode nunca obedece. Estudem a palavra. Estudem a palavra e você não é ludibriado por ovelhas com inserções pagãs. Por ovelhas que fizeram voto e por acharem não mais conveniente, ridicularizam. E mostrar para ele que eu sou um Jefté. Rejeitado. Só que olha o fim do Jefté. Observe uma coisa. A rádio peão, como a gente diz no mundo empresarial, a rádio peão come solta. A rádio peão estabelece os padrões do Egito. A rádio peão é pagã. O diz que me disse é pagão. Está, sem força essa palavra, está levando você a olhar, observar e não lembrar dos votos que foram feitos, dos pactos que foram feitos. Não é o pastor que cobrará os pactos, mas é o pastor dos pastores que cobra os pactos. Eu estou aprendendo a verdadeiramente, observe isso, eu estou aprendendo a verdadeiramente esperar e provar o coração de filho, de membro, de ovelha e de bode. Quem é você aqui hoje? Ainda. O que bate o ouvido no diz que me disse? Ou o que lembra do pacto que fez com o altar? Eu lembro dos pactos que eu fiz. O Eterno me disse, vou dar o exemplo do pastor Vitor, o Eterno me disse, olhe para este moço, ele era um perdido. Estava se convertendo. A imagem visível dele externa era um perdido. E o Senhor me disse,
observe este moço, porque ele fará uma aliança com você. Receba-o, ama-o, cuide-o, discipule-o, treine-o. E eu, como uma pessoa, como um homem de Deus, ouvi e disse, esta imagem não condiz com aquilo que o Senhor está falando. Pois bem, por que não condiz? Porque aquilo que você está vendo não é aquilo que eu vejo. Em 3 meses ele havia sido batizado com o Espírito Santo e estava com fome e sede demais de Deus. Assim também foi com o pastor Tomás, numa outra circunstância. Assim é com cada ovelha que é chamada pelo Espírito de Deus para fazer voto. Não com uma religião, não com um altar humano, não com uma denominação, não com um grupo denominacional, mas com um altar espiritual que é lido nas regiões celestes. Para que nós não sejamos como Jefté, para fazer votos imbecis, votos que têm base em ritos pagãos. O Eterno nunca vai pedir para você sacrificar seu filho. Só que observe uma coisa, o céu está lendo eu e você e objetivamente procurando se nós somos ovelhas, se nós somos discípulos, se nós somos membros, se nós somos filhos, se nós somos bodes. Olha, ele mata a filha morre. E acabou a geração. Ah, mas eu fiz um voto, fez um voto. Filho aqui, eu não estou falando de biológico. Tudo que você faz na vida é um filho. Tudo que você produz é um filho. A sua energia que você produz é um filho. Quais são os filhos que serão mortos por causa da desonra ao pacto? Eu estou na palavra. A vida segue. O filho é perdido. Parece que está tudo bem. Mas observe aqui, capítulo 12, leia comigo. Os homens de Efraim. Agora, olha só, eu já estou terminando, tá? Os homens de Efraim, outra tribo, olha só. Os homens de Efraim se juntaram e dirigiram a Safon e perguntaram a Jefté, por que você não nos chamou para ir com você quando foi lutar contra o povo de Amon? Segura aí e olha para aqui. E olha para mim um pouquinho. Na hora que estava a tempestade, 3 tipos de pessoas. Eu já falei isso numa live, vou falar de novo aqui. Não sei se você ouviu. 3 tipos de pessoas que nós devemos aprender a observá-las. Quem nos coloca na tempestade, quem some no meio da tempestade e quem permanece com você na tempestade. Quem colocou? Quem saiu no meio e quem permaneceu. Observe. Aqui está bodes, ovelhas, bodes. Aqui está aqueles que colocam você na tempestade, bodes. Aqueles que saem do meio da tempestade que você foi colocado. Membro, convenientes, oportunistas. Os que ouviram que me disse, ó. Mas tem os que permanecem. Estes serão provados, mais ainda se são filhos mesmo. Continua lendo. Verso 2, né? Não, final do verso 1. Nós estamos prontos para queimar sua casa com você dentro dela. Olha que oportunistas são esses efraimitas. Jefté é de uma tribo. Os efraimitas é de outra tribo. Estão perguntando, por que você não chamou quando você conquistou a terra? Agora que viu conquistar a terra, está todo mundo interessado na terra? Nós ainda ameaçam. Estamos prontos para matar você queimado dentro da sua casa. E ele continua, ele responde. Quando meu povo e eu estávamos em séria disputa com o povo de Amon, eu os chamei, mas vocês não me libertaram do poder deles. Quando eu vi que não me libertariam, pus minha vida em risco e avancei para atacar o povo de Amon. E Adonai os pôs sob meu poder. Por que vocês vêm hoje para lutar comigo? Mesma tribo, mesmo povo de Deus, está lutando um contra o outro. Por que vocês vêm lutar junto comigo? Jefté falando com os efraimitas. Por que vocês vêm lutar junto comigo? Porque na hora que eu precisei, na hora que estava tempestade, todo mundo foi embora. No meio da tempestade, eles me afrontaram, todo mundo foi embora. Observe uma coisa, irmãos. Você pode até confrontar um pastor, um líder, pelo nível teológico, discussão teológica, discussão filosófica, mas não afronta. Desrespeito e afronta é visto como rebeldia.
E o que mais nós temos visto hoje são espíritos de afronta contra a liderança. Afronta é rebeldia diante de Deus. Não se afronta absolutamente ninguém. Continua. Verso 4. Jefté reuniu todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim, e os homens de Gileade derrotaram, olha isso, e os homens de Gileade derrotaram Efraim, porque eles tinham dito, vocês, homens de Gileade, que vivem em Efraim e em Manassés, desertaram de Efraim. E toda vez que alguém de Efraim tentava escapar dizendo, deixe-me passar, os homens de Gileade perguntavam, você é de Efraim? Observe isso agora. Olha a pergunta que o povo de Gileade, quem é o povo de Gileade que estava com o rejeitado Jefté? Toda vez que o povo de Efraim perguntava, os homens de Gileade perguntavam, você é de Efraim? Se a resposta fosse não, eles pediam para que a pessoa proferisse a palavra Shibolete. Se ele dissesse Sibolete, porque não conseguia pronunciar corretamente a palavra, eles o tomavam e o matavam no lugar da passagem do jardim. Naquela ocasião, 42 mil homens de Efraim foram mortos. Aí eu pergunto, você fala Sibolete ou você fala Shibolete? O que é isso, AP? Seguinte, essa palavra no hebraico tem a conotação de uma parte do grão. Mas o negócio era que os efraimitas, eles tinham um dialeto. Eles não chiavam para falar. Aqui é como São Paulo e Rio. O Rio chia quando fala, me dá 9 pães. Né? Vocês. O Rio chia, São Paulo não chia. Os efraimitas não conseguiam chiar. Eles falavam Sibolete. Os demais chiavam Shibolete. E aí denunciava de que terra era. Você está entendendo o que nós estamos falando aqui? Não adianta você dizer, tamo junto! Sibolete ou Shibolete? Fala aí. Não abre a boca vocês, não. É o Espírito que... Entendeu? Quantos não conseguiram chiar e falar Shibolete? No nosso meio. A terra não será usada, a terra não trará honra para quem saiu do meio da tempestade. A terra não dará os seus frutos, não será domínio da terra. O castelo, né? O castelo construído, de quem está lá no castelo, observará todas as espadas, armas, manutenção, todas as coisas que foram esquecidas no meio do caminho. Por quê? Porque não permaneceram fiéis e leais, mas usaram a conveniência para que a rejeição os comandasse ainda. Aí eu termino assim. Você fala Sibolete ou Shibolete? Você chia ou não chia? Aí nossa identidade, irmãos, ela não vem carregada nos nossos atos. A nossa identidade, como eu falei agora de pouco, a nossa digital energética, ela não vem carregada porque nós estamos abatendo a mão, porque nós estamos dizendo que estamos juntos, porque nós estamos trabalhando juntos. A nossa identidade vem quando é perguntado para nós, Sibolete ou Shibolete? E aí, o âmago, o ser, a identidade que está dentro de nós, vai revelar a todo mundo. Você viu? Não vi nada. Não, mas você não... Qual que é a sua posição? Você vai ficar do lado ou você vai vir do nosso lado? A coisa mais baixa que existe na terra é você ser mexeriqueiro. A coisa mais baixa que existe na terra é você aqui não concordar com alguém, ou com liderança, ou com alguém, e você bater no telefone, nem me bater no telefone, né? Você bater o dedo no WhatsApp. Qual vai ser a sua posição? Coisa mais baixa. Porque não depende e não é o que nós sabemos, mas é o que Deus está fazendo. Cuidado com os votos. Cuidado com o que você acha que é e não é. Cuidado com os votos feitos em cima de paganismo. Repito, todos os votos que fizeram no altar da agora Beit Ahavá. Nomes é só nomes, irmão. O altar é o mesmo, tá? Nomes e ciclos mudam, mas o altar é o mesmo. Os votos foi feito, foi dado por Deus e serão cobrados pelo Eterno.
Eu sei o que Deus falou de você pra mim. Eu sei. Eu sou líder. Eu sei o que Deus falou de você pra mim. E se no meio do caminho você ou qualquer outra pessoa mudar e começar a falar cibolete ao invés de chibolete, o céu vai falar. Agora, você fica com qual palavra? Com aquela que Deus te colocou por pacto, por direção ou por conveniências? Eu estou munindo você de conhecimento bíblico. Conhecimento bíblico. Porque não deixa o inimigo roubar você, não, irmãos. Eu falo em amor isso. Não deixa o inimigo roubar você, não. Não deixa o espírito da loucura roubar você. Não deixa. Porque não é o AP que está em jogo, não é a sua casa, é a sua geração, são os seus filhos. Observe eles. Se não for por você, faça por eles. Não mate a sua menina. Não mate a menina de 12 anos, virgem, que tem tudo para te dar uma geração linda. Muitos estão matando essa moça. Feche teus olhos e o pastor vai fazer o Kiddush. Ativação profética. Com Miqueias Castrese, Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja bem-vindo a uma casa profética. Para o despertar da unidade do ser, estamos desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno. Realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Shalom, shalom, a você que está assistindo esse vídeo. Seja bem-vindo ao Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Aqui você tem acesso a todas as mensagens de ativação profética com Miqueias Castrese. O apóstolo e profeta segue ministrando a presença do Eterno, através do ensino da Torá e dos profetas. Te convido a se inscrever no canal, selecionar o sino de notificações e também se tornar um membro do canal. Você terá acessos a conteúdos exclusivos que te elevará espiritualmente. Curta e compartilhe agora mesmo nosso canal e faça o reino do Eterno conhecido. Acesse os sites oficiais e siga nossas redes sociais também. Responda Hineni e seja Beit Ahavá. Shalom, shalom. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno. Realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante.